Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Meus caros irmãos, pastores, superintendentes, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 13 deste trimestre de 2023, com o título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Trata-se da última lição bíblica do trimestre, não é? Nesta lição, tomamos como base para discorrer sobre o tema do avivamento espiritual, indispensável para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Nesse tempo em que vivemos, o texto de Abacuque, capítulo 3, 1 e 2, 16 a 19, em que o profeta clamou a Deus por um avivamento para o seu povo, tendo em vista a situação deplorável em termos espirituais que Israel se encontrava. O tempo presente é chamado desde 1950 de período da pós-modernidade, pelas análises da sociologia, não é? E é denominado na palavra de Deus de o fim dos tempos. Daniel 9:26, Lucas 21:9. Tempos trabalhosos também, chamados por Paulo em 2 Timóteo 3:1. Últimos dias, como está lá em Atos 2:17, Tiago 5:3, 2 Pedro 3:3. Todas as expressões bíblicas apontam para a realidade histórica e espiritual em que se encontra o mundo antes da segunda vinda de Jesus. Os discípulos de Jesus tiveram a curiosidade de lhe indagar sobre quando ocorreria a sua vinda e o fim do mundo. Jesus lhe respondeu indicando vários sinais que marcariam de forma evidente quando ocorreria a sua vinda e o fim do mundo, ou seja, das chamadas ordens mundiais que haveria de se estabelecer até a consumação dos séculos. Dentre esses sinais, Jesus falou sobre o surgimento de falsos cristos, da eclosão de guerras e rumores de guerra. Ele falou de fomes e pestes e terremotos em vários lugares e alertou de que tais sinais não seriam o fim, mas o princípio das dores. E após mostrar mais sinais, concluiu dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus 24, 4 a 14. Além dos eventos de ordem espiritual, dos falsos cristos, falsos profetas, dos sinais de ordem política, né? Eventos dos conflitos entre as nações e os eventos de ordem social, como fome, peste e outras catástrofes, Jesus acrescentou dois dos maiores sinais, indicadores dos prenúncios de sua vinda para buscar a sua igreja, que foram a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor entre os crentes. Esse aumento da iniquidade ou da pecaminosidade humana na terra foi citado por Jesus em outra ocasião, quando ele disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé, quando a corrupção se tornou global e resolveu destruir toda a humanidade de então, conforme Mateus 24, 37, Gênesis 6, 11 a 13. Nesse contexto, então, vamos meditar um pouco nos tópicos da nossa lição. O primeiro tópico diz o clamor pelo avivamento. O profeta Abacuque foi considerado profeta filósofo pelas suas expressões eloquentes em seu relacionamento com Deus. Diante da gravíssima iniquidade de Judá e a aparente inação dos céus, o profeta se dirige a Deus clamando por sua justiça. Era tremendamente urgente a necessidade de um avivamento espiritual para o povo que estava em total decadência, abusando da bondade e da misericórdia de Deus. Os dias atuais não são diferentes, são piores em termos de iniquidade e desprezo pela palavra de Deus. Nos carnavais, os homens debocham de Deus, de Cristo e de sua igreja, e são aplaudidos de pé por multidões dominadas pelo diabo. Mas seus dias estão contados. Seu fim já está previsto na lei de Deus. No Salmo 9:17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. No subtópico 1, vemos a intercessão angustiada do profeta. Abacuque muito sofreu diante da iniquidade avassaladora que havia em Judá, e ele, como mensageiro de Deus, nada podia fazer além de orar e clamar ao Senhor. O que mais angustiava era o fato de perceber que Deus não agira prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Em seu clamor pela intervenção divina, podemos ver alguns aspectos da situação deplorável do povo.
Primeiro, a aparente indiferença de Deus. O profeta clamou a Deus indagando por que seu clamor não tinha resposta. Diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que ele via diante de seus olhos, conforme Abacuque 1, 2 e 3. A aparente demora de Deus em agir contra a impiedade não era uma atitude injusta de sua parte. Assim como no tempo de Abacuque, os ímpios agem hoje a cada vez com mais desrespeito aos princípios de Deus. Todavia, Deus não está morto. No seu tempo, já está programada a sua resposta a todos que desprezam a sua palavra. Mais uma vez, repito, está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9, 17. É uma questão de tempo. Em segundo lugar, havia destruição e violência. O profeta clamou com angústia na alma, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Abacuque 1 e 2. O profeta levantava o clamor a Deus contra a violência em Judá, um reino que fazia parte da nação israelita. Ele esperava uma ação mais imediata da parte de Deus. Mas em sua longanimidade, Deus só agiria no seu tempo. Deus esperou séculos para mandar o castigo do dilúvio, quando a terra estava cheia de violência, conforme Gênesis 6, 11 a 13. A violência humana é pior do que a dos animais. Estes agem por instinto. A violência também se demonstra quando os seres humanos são eliminados de maneira covarde e cruel. No recôndito sagrado do ventre materno, homens e mulheres ímpios, quando governam, proclamam que o aborto é questão de saúde pública, é direito reprodutivo da mulher. Satanás consegue inverter os valores a esse ponto, levando os ímpios a concluir que o extermínio violento de seres humanos é questão de saúde pública. Porém, segundo a lei de Deus, tais criminosos já receberam a sua sentença para o juízo final. Em terceiro lugar, a justiça era corrompida. Em seu clamor, Abacuque disse a Deus, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque 1:4. Pode haver representação tipológica mais realista do que essa dos tempos em que vivemos no século XXI, especialmente em nosso país? Nunca a lei foi tão frouxa para coibir os delitos, as transgressões e os crimes. A morosidade da justiça é tão séria que muitos dizem que o crime compensa. E a impunidade é comum em nosso país. No tempo do profeta havia uma situação em que os ímpios pressionavam os justos, certamente usando advogados poderosos, e o juízo saía pervertido. Abacuque não se conformava com aquela situação e clamava com todas as suas forças para que Deus ouvisse sua oração. E agora, no segundo subtópico, vemos a resposta pronta de Deus. Deus usou um povo ímpio. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Ele chamou Babilônia seu instrumento de correção, de nação amarga e apressada, uma nação horrível e terrível, cujos cavalos eram mais ligeiros do que leopardos e mais perspicazes que os lobos à tarde. Abacuque 1, 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância de Deus. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Mas seu povo não se lembrou de Deus. Em sua resposta dura e incisiva, Deus falou que a nação que ele usaria para colocar Judá no devido lugar diante dele não era uma nação qualquer. Os invasores trazidos por Deus não teriam piedade dos dominados, haveriam de escarnecer dos reis e dos príncipes e usariam a estratégia de ajuntar a areia às muralhas para as tomar e invadir as cidades. E fariam tudo isso em nome do seu Deus. Abacuque 1, 8 a 11. No segundo subtópico, Abacuque questiona a Deus.
após ouvir a resposta de Deus de que o juízo estava a cair sobre o povo rebelde e pecaminoso, o profeta questionou ao Senhor, indagando como ele, sendo santo, ficaria em silêncio, usando uma nação mais ímpia do que Judá para fazer o seu juízo. Abacuque 1:13. E numa terceira análise, veio a resposta de Deus. Sendo o Altíssimo soberano, Rei Supremo, Deus mostra sua grandeza e bondade para com as fraquezas e ignorância do homem. E em lugar de repreender o profeta pela sua altercação, Deus respondeu a Abacuque de forma bem detalhada, lhe mostrando que a ele estava a par de tudo o que estava ocorrendo em Judá. Em sua resposta, Deus mostrou o que o profeta deveria notar, revelando um aspecto muito significativo, não apenas para aquele povo, mas para todos os homens, especialmente para o seu povo e para a sua igreja. Então, ele mandou, o profeta escreveu a visão que deu a ele de uma forma bem legível. Veja o que Deus fez. Deus disse para o profeta: então o Senhor me respondeu, disse Abacuque, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque 2:2. Podemos dizer que Deus já antevira o uso de outdoors há quase 3.000 anos. Deus declarou, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, veja aí as lições da resposta dada por Deus. Em sua resposta, Deus faz afirmações importantíssimas para a situação de Judá e para todos os que nele crerem. Vejamos as lições da resposta dada por Deus a Abacuque. Em sua resposta, Deus faz afirmações importantíssimas para a situação de Judá e para todos que nele creem. Ele disse que aquele a quem ele haveria de usar tinha a alma inchada e não era reta. Mas o justo pela sua fé viverá, disse ele. O apóstolo Paulo, séculos depois, usou essa afirmação para mostrar que ninguém seria justificado pela lei, mas pela fé em Cristo. E concluiu sua sentença contra os babilônios, dizendo que, diante de todas essas referências negativas e afrontosas de um povo idólatra e que não o conhece, Deus declara sobre si mesmo: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. No segundo tópico, vemos o avivamento pela palavra. Já vimos de maneira substancial qual era a situação calamitosa em termos espirituais e morais em que se encontrava a nação de Judá. Havia iniquidade geral dominando a nação, havia incredulidade e rebeldia. A violência era comum em todos os lugares, não havia temor a Deus. Então, era necessário uma correção. Então, o avivamento teria que vir para ouvir a palavra de Deus. Abacuque, em sua oração, disse com profundo sentimento: ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3:1. No capítulo 1 de seu livro, ele expressa toda a sua angústia por imaginar que o silêncio de Deus ante a pecaminosidade do povo era sua indiferença ante a tão grave situação espiritual e moral de Judá. Contudo, diante de sua angustiosa súplica, Deus lhe respondeu, não como ele queria, mas pela sua vontade soberana. Ainda que o profeta não entendesse a princípio como Deus iria usar um povo mais ímpio do que Judá para exercer seu juízo sobre a desobediência nacional daquele povo. Deus lhe fez ciente todas as medidas divinas que já estavam definidas contra Judá e também contra os caldeus, a vara da correção de Deus. Assim, somente pela palavra, o avivamento poderá chegar. A palavra produz mudanças profundas na vida do crente, diz o autor aos Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Desse modo, Abacuque soube se colocar diante de Deus na busca pelo avivamento espiritual, dispondo-se a ouvir a palavra de Deus. Um segundo aspecto interessante é o temor de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque diz em sua oração que ele temeu ao Senhor. Não pode haver avivamento se não houver temor a Deus. O temor de Deus é a base da sabedoria, que é indispensável para que um avivamento seja genuíno e seguro diante de Deus. Por isso o profeta clamou, ouvi ao Senhor a tua palavra e temi.
Então, houve um clamor pelo avivamento. Na sua oração, ele clamou a Deus, né, rogou a Deus, dizendo, aviva a tua obra no meio dos anos, ouvi a tua palavra, Senhor, e temia, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos notifica, na ira lembra da misericórdia. Abacuque 3:2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria tremendo sobre o povo desobediente, ouviu sua palavra com temor, ele clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. E ele fez 3 pedidos em favor da nação, do seu povo, não é verdade? Em primeiro lugar, ele pediu a Deus avivamento para a sua obra. Se o profeta vivesse hoje, provavelmente sua oração teria outro teor diante da situação de decadência espiritual que tem dominado muitas igrejas em muitos lugares, como na Europa, nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Ele clamasse a Deus pedindo pelo avivamento nos fins dos anos ou nos fins dos tempos. Essa oração deveria ser feita nos dias atuais, presentes em todas as igrejas chamadas cristãs, né? E, por fim, nós vemos a alegria do avivamento. Abacuque termina sua angustiosa busca pela misericórdia, pelo avivamento espiritual para a obra de Deus, concluindo com uma mensagem de elevado sentido espiritual e emocional para alguém que estava desesperado ante a miséria espiritual do seu povo e da aparente inércia de Deus, dissipada pela palavra que o Senhor lhe deu como resposta para suas preocupações aflitivas. Ele demonstra ter sido possuído por um sentimento de grande esperança, fé e otimismo quando ele disse, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mó sobre os seus instrumentos de música. Abacuque 3, 17 a 19. No subtópico 3 da lição, nós dizemos que o avivamento é questão de vida ou de morte. No clamor pela misericórdia de Deus, na verdade, no seu clamor a Deus pelo avivamento de sua obra, Abacuque inclui o clamor pela misericórdia do Senhor, dentro das terríveis consequências do juízo de Deus sobre a nação impenitente, que se comportava de modo leviano, irresponsável e até agressivo contra o Senhor. Era uma questão de vida ou de morte. Ele suplicou, na ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque 3:2. E Deus é um Deus misericordioso, não é? Abacuque sabia que Deus é um Deus misericordioso, que ouve as orações, não é? Assim clamemos a Deus, amados irmãos, no estudo dessa lição, nos tempos difíceis que vivemos, quando a frieza espiritual tem dominado muitas igrejas, com a aceitação das influências do modernismo, do liberalismo teológico, que é condescendente com o mundo e o pecado, infiltrado no seio dos evangélicos. Precisamos clamar a Deus pelo avivamento espiritual e também por sua misericórdia, para que na vinda de Jesus, o número de que hão de ficar para a grande tribulação seja reduzido. Sem dúvida alguma, Deus não está satisfeito com o estado espiritual de muitos que se dizem cristãos, muitos até que são obreiros, não é? Por isso Jesus também declarou que a situação do mundo, tempos antes de sua vinda, seria semelhante ao tempo do patriarca Ló, quando a pecaminosidade de Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas era tão grande, com destaque para a homossexualidade, e que Deus resolveu destruir todas aquelas comunidades, conforme Gênesis 18, 20, 19, 24, etc. Ele deveria estar irado. Ele deve estar irado, já baixou a sua sentença contra os ímpios, diz a Bíblia. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. Vamos orar como Abacuque. Na ira, lembra da misericórdia, Senhor. E Deus nos ajude, amados irmãos, que essa última lição do trimestre provoque nos corações dos pastores, dos líderes, de todos os crentes em geral, que busquem o avivamento, não se acomodem. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, que não nos tornemos uma igreja tradicionalista, não é? Despentecostalizada. Isso seria uma grande tragédia para nós, não é? Porque isso aconteceu com a Europa e com os Estados Unidos. E hoje esses países estão em decadência espiritual. Que Deus nos ajude e busquemos o avivamento. Deus abençoe a todos.